Olá, meus irmãos. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós estamos no ar aqui com a nossa live. Vou aqui virar para que o giroflex, venha virar. Na verdade, ele já está. Vou clicar aqui para ele girar. Bom, meus irmãos, aqui eu coloquei o giroflex na posição... não, muito bem. Agora sim, ele vai girar. Vamos tentar aqui. Por que ele não vira? Ele tem que virar. Teria que virar, né? Mas vamos tentar de novo aqui. Ele teria que virar, né? Mas não está girando. Ele não está girando. Então, vamos assim mesmo. Tá bom? Vamos assim mesmo. Mensagem de hoje. Salmo 23. Tá bom? Salmo 23. Diz assim, a epígrafe aqui do Salmo 23 é: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Bem-vindo, Eliane dos Santos. Eliane dos Santos, é isso mesmo. Bem-vindo. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Quem escreveu isso? Foi Davi. Davi, ele se considerava bem-aventurado por ter Deus como pastor. Seja bem-vindo, Ivonete Jean. Ivonete Jean. Seja bem-vindo. Davi, ele se considerava feliz porque tinha Deus como seu pastor. Por quê? Porque Davi foi pastor toda a sua mocidade, até o momento que ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Nada melhor do que alguém que conviveu com as ovelhas do seu pai e que andou pelas campinas da terra da Jordânia, conduzindo os rebanhos nos pastos para falar sobre o pastor e as ovelhas. Então ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23. Gente, vamos então fazer uma breve exegese sobre o Salmo 23. Seja bem-vindo aí. A gente vai ficando 56 anos, eu tenho que botar o óculos para ler o nome aqui. Roberval Marco Martins está aí conosco. Seja bem-vindo. Então, Davi, como eu disse, era pastor de ovelhas toda a sua mocidade. E agora ele era o rei de Israel. E ele usa uma metáfora entre Deus e os seus filhos. Entre Deus, entre o pastor maior e suas ovelhas. E ele diz que Deus, como nosso pastor, nada nos faltará. Porque qual era a função de um pastor? O pastor, ele tinha como instrumentos para guiar o rebanho 3: uma vara, um cajado e uma flauta pastoril. Com a vara, ele espantava os lobos que tentavam se aproximar do rebanho para matar e devorar as ovelhas. Com o cajado, ele pegava as ovelhas que iam se desviando pelas veredas, pelos caminhos. A ovelha ela sempre segue em linha reta, mas muitas vezes ela encontra um desvio no caminho, e se tiver um abismo na frente, todas elas vão cair. Então, o cajado, ele tem uma forma assim, como se fosse assim, algo que... um cabo de guarda-chuva, né? Torto. Então, ele agarrava nos pelos da ovelhinha e fazia que ela voltasse para o lugar. Ou pelo pescoço, puxava pelo pescoço. E guiava o rebanho. A missão dele era guiar aquele rebanho pelas veredas da justiça. Outra coisa que ele tinha que fazer era tocar a sua flauta pastoril para alegrar o rebanho. O rebanho não podia viver na tristeza. Nas noites frias, nos dias de sol, lá estava o pastor tocando a sua flautinha, a flauta pastoril, para que as ovelhas se alegrassem e ficassem em paz. Nós temos um pastor, nós temos alguém que nos guia na vereda da justiça e da verdade. O pastor tinha que ter azeite com ele. O azeite representa o Espírito Santo. Literalmente, na Bíblia. E com o azeite, ele ungia as feridas na cabeça do animalzinho, da ovelha. Muitas vezes as moscas... Eu tenho aqui, 2 cachorrinhos e cuido de alguns da rua. Muitas vezes, aqui em casa não, mas na rua, dá
posa a mosca na orelha do bichinho, ele coça, abre uma ferida, dá bicho. Tem que se colocar azeite, tem que se colocar remédio para cuidar. Era isso que o azeite fazia nas ovelhas. Ungia a cabeça da ovelha para não dar bicho, pelas feridas, porque a caminhada era longa. Tinha que achar pasto verdejante para que elas se alimentassem. Grama fresca, né? Para que elas pudessem comer folhas. A água ela é simbolicamente a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água é a palavra. O Espírito é o Espírito Santo. Alguns pregadores interpretam isso como se fosse a gestação que todo ser humano passa. Ele está envolto em uma bolsa de água dentro da barriga da sua mãe e eles pensam que é isso. Não, não. Jesus está dizendo, não é esse nascimento humano, é um nascimento espiritual chamado novo nascimento. Jesus explicou isso para Nicodemo, como disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E quem não se fizer como uma criança não pode nem ver o reino de Deus. Reino de Deus é algo especial. E Davi diz certamente, né, o finalzinho aqui, certamente, o versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Olha aí o nosso destino, o nosso caminho final. A casa eterna de Deus. E qual é a casa eterna de Deus? O reino de Deus, os céus. Quando Deus chamou Moisés e pediu que ele fizesse um tabernáculo, um templo, não se referia a templo de Salomão, nem a templo nenhum, nem a templo lá da Coreia do Sul, do Dr. Pon Yong-Chu, o maior templo do mundo, nem o templo de Salomão, da Igreja Universal, nem nenhum outro templo. Na verdade, a eternidade ela vai ser vivida num templo eterno, que seria o tabernáculo, o reino de Deus, que Davi usa como ilustração, e Deus havia mostrado a Moisés lá atrás, quando foi construir o tabernáculo. Ele deu o modelo, e o modelo era o mesmo tabernáculo que tem no céu. Então, o templo ele é uma réplica do que há no céu. Só que em grande proporção. É um lugar muito grande, onde há muitas moradas e onde nós vamos fazer uma festa. Diz que é uma festa no céu por um pecador que se arrepende. A festa, constantemente. E que Deus se alegra quando alguém se arrepende. Então, gente, quando comecei a minha vida como seminarista, eu fiz uma faculdade de 3 anos, de 21 até 24 anos, porque a Igreja Metodista Wesleyana, era o padrão cultural, nós tínhamos que ter 3 anos no mínimo na época, que hoje eu tenho 9 anos de teologia. Tem até a pós-graduação de teologia. Mas para começar a fazer as provas pastorais, que eu fiquei 5 anos fazendo, fui consagrado pastor com 29 anos, com 28 anos, 29 eu me casei. Fui consagrado em Taguetinga, na cidade satélite de Brasília,
pelo bispo Nilson de Paula, que já partiu para a eternidade. Então, eu já nesse período, eu comecei a estudar a Bíblia e consegui ler a Bíblia uma vez. Eu consegui ler a Bíblia toda 5 vezes. Mas nesta época eu já tinha lido uma vez. E eu estava ali no centro da cidade, na Praça Costa Pereira, e ali apareceram umas 30 ciganas. Disseram, moço, eu quero ler a sua mão. Uma delas, né? Cerca de 35 anos. Moço, eu gostaria de ler a sua mão, a sua sorte. Eu disse, pode ler. Segura aqui na minha mão, minha filha. Agora, eu já sei a minha sorte. E ela disse para mim, qual é? Qual é a sua sorte? Eu disse, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vou repetir, eu disse para a cigana, certamente ela segurando minha mão, olhando com aqueles olhos grandes, né? O meu é pequeno, mas ela com aqueles olhos grandes olhando para mim, eu disse, a minha sorte é essa, pode ler, certamente que a bondade e a misericórdia e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, versículo 6. Ela olhou para mim e disse, você já sabe a sua sorte? Sim, eu disse, sim, já sei, agora eu quero ler a sua. Eu quero ler a sua sorte. E aí eu segurei na mão dela, ela disse, então qual é a minha sorte? Eu disse, aqui está escrito na sua mão, Jesus te ama e quer te salvar. E ela retornou para o grupo de 30 ciganas que estavam ali. Então, irmãos, a nossa sorte está travada. Está traçada, né? Está traçada. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Então nós temos a bondade de Deus estendida sobre nós, porque a definição de Landestul no esboço de teologia sistemática é: Deus é Espírito, com letra maiúscula, perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta tudo. Então ele é o criador, ele é o governador e ele é o sustentador. A nossa vida, a vida dos nossos parentes, dos nossos amigos, do nosso país e do nosso planeta está na mão de Deus. Ele criou e ele sustenta. É ele que segura tudo. Se ele soltar, nós estamos perdidos. Porque ele é bom. E a misericórdia é um outro termo. João Primo, doutor João Primo, Deus te abençoe também, meu amado. Deus te abençoe. Que a bondade do Senhor esteja sobre a sua vida. Nesse dia maravilhoso. Nessa noite, né? Estamos no final da noite. Daqui a pouco você vai estar assistindo aí, né, doutor? O cinema especial, né? Outros estão aí querendo assistir já o BBB, né? Mas espere um pouquinho, escute a palavra, porque no final eu vou estar fazendo oração.
para você. Então, Deus é misericordioso. O que é misericórdia? A bondade é misericórdia. A bondade eu já expliquei. O que é a misericórdia? A misericórdia, gente, ela é explicada da seguinte forma: alguém é miserável. Alguém é inimigo e o outro é amigo. Geralmente, com um amigo, nós tratamos na base do amor. O inimigo nós tratamos na base da misericórdia. Como nós cometemos o pecado original com Adão e somos pecadores de nascimento, doutor Primo, nós ficamos, Fábio Bandeira, seja bem-vindo, Fábio, seja bem-vindo. Nós, como pecamos, seja bem-vindo, Fábio, Deus te abençoe. Missa é o Senhor, missa é o Senhor, né? Doutor Fábio Bandeira. Tá cheio de doutor hoje aqui, hein? Na nossa live. Então, a misericórdia, o amor, quando a gente passa na rua e a gente vê alguém que é amigo, a gente fala assim, tudo bem. Quando a gente vê alguém inimigo, a gente fala, tudo bem com você, mas pela misericórdia. Então, misericórdia não é algo assim muito bom, mas em relação a Deus, nós somos tratados pela misericórdia. Pela misericórdia. Por quê? Porque nós somos pecadores por natureza. Porque o homem desobedeceu a Deus lá no jardim do Éden. É o pecado original, porque Deus disse para ele, olha, você não pode participar da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você fizer isso, você vai morrer. Não era plano de Deus que o homem morresse, mas ele escolheu. Amém, Fábio Bandeira. Deus te abençoe, meu amado. Então, a partir deste momento, nós tivemos que entrar em um dos atributos de Deus. Porque são 4 os atributos de Deus, atributos naturais de Deus. Os estudantes aí de teologia sistemática sabem. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor e Deus é misericórdia. São 4 os atributos naturais de Deus. Deus é santo. Deus é justo. Quando o homem pecou, ele tocou na santidade de Deus. Porque ele quis ser maior do que Deus. Quando ele tocou na santidade, a justiça disse, ele tem que morrer. Aí o amor entrou em ação e disse, mas nós temos que dar uma chance para ele. E aí foi criado a misericórdia, o 4º atributo de Deus. O 4º, que diz que o homem teria que ter uma oportunidade. Só que no Salmo diz que, além desse Salmo, outro Salmo diz que Deus é de eternidade a eternidade. Ou seja, Deus existia antes da eternidade e vai existir depois na eternidade. Deus estava no início, antes do início e vai estar depois do fim. Nós não. Nós foi criado um parêntese. A partir da criação do homem, Deus criou um parêntese, né? No início e fim, e estabeleceu o plano da salvação.
desde lá do Éden até o Apocalipse. Já estamos em 6.000 anos. Não sabemos quanto tempo demorou para o homem pecar. Se nós seguirmos aí a teoria, né, do Big Bang, vamos dizer que o mundo existe há 13 bilhões e 500 milhões de anos. E aí, Josi? Alegrem, Josi. Deus abençoe. Então, irmãos, 13 bilhões e 500 milhões de anos lá, que segundo a ciência, né, o mundo houve uma explosão cósmica e um ponto do tamanho de uma ameba, né, que vagava pelo espaço, carregando uma massa, né, de energia, explodiu e formou o mundo, segundo os cientistas. Mas nós somos criacionistas e acreditamos que Deus criou tudo. Se houve Big Bang ou se não houve Big Bang, se houve, foi porque Deus permitiu que houvesse. Mas Deus criou o plano da salvação. Só que esse plano vem se arrastando desde o Éden, com a promessa da vinda de Jesus, que durou 4.000 anos. Jesus veio e já passaram 2.000 anos. E estamos nos aproximando do final. E Deus, pela sua misericórdia, vai estar no final. E nós, antes só existia Deus e os anjos. Agora existe Deus e os anjos e nós, criados por Ele para o adorar. Nós somos adoradores por excelência. Fomos criados para adorar a Deus e vamos passar a eternidade adorando. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Fomos criados por isso, para adorar o Senhor. Tem gente pensando que nós vamos ficar aqui toda a vida. Não vamos, gente. Não vamos. Eu quero, né, passar de 100 para lá. Estou com 56, mas, infelizmente, ou felizmente, a nossa vida é de pouca adoração. Segundo Davi, nós podemos, os anos do homem 80, que passa disso é enfado e cansaço. E é verdade. Às vezes a gente vê, é jovem, de repente vai passando a maioridade, né? Melhor idade, a velhice, e aí chega o túmulo. E nós precisamos nos preparar. Precisamos estar com Cristo no nosso coração para do outro lado, né, nós possamos estar com Cristo reinando. Vamos ser seres assexuados. Nós não vamos lembrar de nada mais aqui, né? Plínio Nascimento, nós não vamos lembrar de nada mais aqui, né? Perguntaram para Jesus um dia, lá no céu tem casamento? Jesus disse, rapaz, no céu vocês serão semelhantes aos anjos. O anjo é assexuado, ele não é homem nem mulher, ele é anjo. Porque as coisas aqui da terra é porque nós precisamos. Precisamos gerar pessoas. Precisamos de definições. Mas lá no céu não. Seremos assexuados. Ali seremos semelhantes aos anjos. E ali não haverá mais lembrança dessas coisas velhas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então,
Vamos deixar o velho para trás. E vamos ter esperança no futuro. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Lembrando que a misericórdia, ela foi ilustrada também da seguinte forma. Um barco estava à deriva no mar e ele estava afundando. E havia várias boias. E o capitão foi jogando as boias para os seus marinheiros. E a cada um que pulava na água, ele jogava uma boia. E o barco ia afundando. Ele jogava outra boia e o barco ia afundando. E todos, vamos supor que tivesse 300, ele jogou 300 boias e os 300 foram salvos e o barco estava afundando. Quando ele procurou uma boia para ele, ele não achou e o barco continuava afundando. Quando ele olhou para o mastro do barco, ele viu uma boia. Ele subiu até lá, pegou aquela boia, colocou sobre ele e pulou no mar. Esta boia, a última escapatória para aquele capitão, se chama misericórdia. O último escape para nós é a misericórdia de Deus. Sem misericórdia, nós estamos perdidos. Que Deus te abençoe. Fique na graça de Deus. Eu vou estar orando por todos nós. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo e pedimos, Senhor, abençoe a todos que ouviram essa palavra, que o Senhor possa curar, o Senhor possa salvar, o Senhor possa mudar o rumo de muitas pessoas e o Senhor possa cuidar emocionalmente de todos nós e o Senhor possa nos dar a vitória, pois nós precisamos do Senhor. Abra portas onde não há portas e que o Senhor Jesus esteja sempre dentro dos nossos corações. Amém. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Vai assistir o BBB. Mas lembre, Jesus te ama. Cristo te ama. Fica na paz.